Olá a todos, meu nome é Gabriela Paes Rosa. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de participar do 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Tendo como eixo temático habitação, questões fundiárias, imobiliárias e sociais, meu trabalho se intitula Tipologias Habitacionais Temporárias para Situações Emergenciais de Enchentes. Como graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Sagrado Coração, desenvolvi esse estudo juntamente com a professora mestra Glória de Arruda. O objetivo principal é analisar as tipologias mais eficazes de abrigos existentes para enchentes e compreender a sua importância diante dessa catástrofe que tem se tornado cada vez mais constante em território brasileiro. Para atingir esse objetivo, nós buscamos compreender a origem e as causas das enchentes, a responsabilidade da arquitetura e do urbanismo diante desse problema e a importância desse tipo de habitação, para no final definir as características que mais se encaixem nesse contexto. A pesquisa se iniciou por um levantamento bibliográfico qualitativo e embasamento teórico, abrangendo todos os objetivos específicos, para que pudéssemos propor uma solução viável de abrigo emergencial temporário para enchentes. Então, definimos as características que seriam analisadas, utilizando os métodos de abordagem hipotético-dedutivo e de procedimento tipológico. Ou seja, nós buscamos os parâmetros de abrigos existentes, classificamos, como visto neste quadro, em espaciais, materiais, técnicos, estéticos e qualificadores, e definimos nosso tipo ideal de abrigo para o contexto de enchentes. Introduzindo o assunto, habitar para Lima é, entre outros sentidos, abrigar-se como um ato de dirigir-se para o interior de um invólucro e nele permanecer. Essa afirmação expressa os motivos que levaram o homem a dar início às primeiras formas de abrigo. Essa necessidade de proteção contra intempéries e outros perigos originou a base do que hoje nós chamamos de casa. Com o aprimoramento das técnicas de agricultura e escrita, o ser humano se tornou sedentário, iniciou a vida em sociedade e a formação de grandes civilizações, como o Egito e Mesopotâmia, que se desenvolveram a partir de cursos de água. Elas foram chamadas de civilizações hidráulicas, porque toda a sua organização social e econômica dependia dos rios, e até mesmo seus traçados, eles eram definidos a partir do arado, após as cheias do Nilo, Tigre e Eufrates. Esse relacionamento de harmonia, ele foi prejudicado pelos processos desordenados de urbanização, no qual o ser humano foi transformando a natureza, tentando dominá-la com ações irresponsáveis, e o que antes era fonte de inspiração e matéria-prima, se tornou posse e fonte de exploração. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase mostra que a água era a fonte de vida e sucesso daquelas antigas nações. Nesse contexto, então, cabe a reflexão: a partir de qual momento a água deixou de ser fundamento de existência para se tornar manancial de destruição? Foi quando o ser humano subestimou as consequências da exploração e tentativa de controle do meio ambiente. Originou, então, os problemas sociais, econômicos, políticos e ambientais da Idade Contemporânea, que, apesar de se destacar por revoluções e inovações importantes, também é palco de grande desigualdade social e lutas de classes. Durante a pesquisa, nós desenvolvemos um fluxograma para deixar mais claro como o processo de urbanização está ligado ao problema das enchentes e como as causas vão se relacionando em alguns pontos. Nesse contexto, então, as revoluções industriais e urbanas trouxeram junto a especulação imobiliária e a gentrificação,
que causam desigualdade na distribuição e uso do solo e obrigam a população, em geral de baixa renda, a ocupar áreas irregulares e arriscadas, como as margens dos rios. Esses assentamentos, eles normalmente são seguidos de impermeabilização do solo e canalização dos rios, que quando unido ao despejo de lixo nas encostas, geralmente por falta de saneamento básico, degradam o entorno desses cursos d'água, passando por processos de assoreamento e contribuem aí para as enchentes. E por um outro lado, as mesmas revoluções e ocupações desordenadas promovem um consumo desenfreado dos recursos naturais, intensificam as mudanças climáticas e fenômenos naturais, como o aquecimento global por queima de combustíveis fósseis, por desmatamento e desperdício de alimentos, além do derretimento das geleiras, que acabam expandindo os corpos d'água e chegam novamente no mesmo problema, as enchentes. Freitas e Ximenes afirmam que as enchentes são desastres naturais que acontecem com frequência. Possuem porcentagens baixas de óbitos, mas são responsáveis por grandes danos à infraestrutura local, às habitações e às condições de vida das comunidades, principalmente de baixa renda. Mostrando, então, que a essência da política de urbanização, que é a resolução de problemas de uma sociedade, é diferente do que nós vemos na realidade diante dessa ocupação desordenada, sem gestão. Nesse contexto de falhas nas políticas públicas e no planejamento urbano, a arquitetura e o urbanismo buscam soluções temporárias, e uma delas são os abrigos emergenciais temporários. Inicialmente, os abrigos foram desenvolvidos para acampamentos militares e de recreação, com o intuito de proteção e refúgio, como definido pelo dicionário Michaelis. Os abrigos temporários, então, eles são um aprimoramento para usar em questões sociais de emergência muito recorrentes no Brasil, até que as vítimas possam recuperar a sua habitação permanente. As tipologias para enchentes são extremamente importantes porque os usuários são retirados involuntariamente do seu lar por conta da catástrofe e, na maioria das vezes, são aglomerados em ginásios e outros ambientes sem nenhuma privacidade. Então, um abrigo emergencial, ele precisa proporcionar conforto e bem-estar até que as famílias desabrigadas restabeleçam aí os seus direitos de habitação descritos no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira. Para isso, é importante tentar satisfazer todas as necessidades humanas descritas e organizadas por Maslow, como mostra essa pirâmide. Necessidades básicas, psicológicas e de autorrealização. Como dito na metodologia, nós analisamos as características do quadro e chegamos à conclusão de que a técnica construtiva transportável é a mais viável para abrigos emergenciais em situações de enchentes, porque são executadas mais rápido do que as outras, são estruturas leves, de fácil armazenamento e transporte, podem ter variados layouts e ser implantadas também em vários tipos de topografia e locais de difícil acesso, além de ter a possibilidade de serem recicladas e reutilizadas. E dentro dessa mesma técnica construtiva, nós temos as estruturas flutuantes, que são transportadas facilmente sobre os cursos de água, as estruturas retráteis e o sistema desmontável de encaixes. Em relação aos materiais, por estarem ligados ao sistema construtivo, nós concluímos que a madeira e o metal são os melhores nos quesitos de leveza estrutural, de sustentabilidade e diminuição de resíduos pós-obra, porque eles podem ser reciclados e reutilizados, e no caso da madeira, se precisar ser descartada, ela se decompõe muito rápido em relação aos materiais convencionais de construção civil.
Essa seleção também, ela auxilia na prevenção das enchentes, sendo que o descarte incorreto de resíduos é uma das causas. Das características espaciais, nós acreditamos que a distribuição privada do layout, junto com conexões adequadas, elas podem garantir a privacidade, a recuperação da identidade que todos possuem do seu lar e é perdida no momento dessa enchente, e o conforto psicológico. O Lemos, ele reconhece a importância da privacidade do lar, dizendo que o lar é o não espaço da casa. Ritualizado e mítico, o lar é a alma da casa e o paraíso de nossa individualidade privada. A análise das características estéticas e qualificadoras levou à conclusão de que o uso de cores afetivas, que são agradáveis ao morador, junto com um design biofílico, podem confortar psicologicamente e restabelecer essa identidade que foi perdida. Biofilia, ela significa literalmente amor às coisas vivas. Então, seria introduzir a natureza nos projetos por meio de implantação próxima a cursos d'água ou áreas verdes, seguida de conexões com o ambiente externo, uso de vegetação interna e externa, e a correta orientação da edificação em relação à incidência solar e aos ventos predominantes, para garantir uma boa iluminação e ventilação naturais. A união desses dois melhora muito a qualidade do ambiente, que é muito importante para quem sofreu tantos danos, tanto materiais como psicológicos. E por último, mas não menos importante, devemos considerar os novos núcleos familiares que surgiram ao longo do tempo e vêm substituindo a tradicional formação pai, mãe e filhos. Eles devem ser respeitados, esses novos núcleos, atendidos em suas necessidades particulares, né? E segundo Lima, as pessoas se abrigam de formas diferentes, na medida em que ocupam o espaço de maneira diferente. Concluindo, nós resumimos as características neste último quadro, onde nós definimos para um abrigo emergencial em situações de enchentes, como características espaciais essenciais, a volumetria orgânica, que se encaixa na biofilia também, layout privado, conexões internas e externas adequadas. Como característica técnica e material, que estão ligadas uma na outra, o sistema construtivo portátil de materiais sustentáveis e reciclados, ou seja, metal ou madeira, com cobertura oculta de telhas sanduíches, oculta por uma questão estética, e telha sanduíche para contribuir aí nesse conforto ambiental necessário. E como características estéticas e qualificadoras essenciais, nós definimos as cores de preferência do usuário e a aplicação de design biofílico em todos os seus segmentos. Concluindo, nós ainda acreditamos que a melhor solução seriam medidas adequadas de urbanização e de política, como escoamento de águas pluviais, permeabilização e correta ocupação e uso do solo e cumprimento dos direitos e deveres dos cidadãos. No entanto, como tudo isso ainda se mostra como um cenário utópico no Brasil, nós estudamos algumas remediações mais próximas da realidade, como os abrigos emergenciais temporários. Se tiverem interesse de se aprofundar nesse assunto, aqui estão disponíveis as referências. Nós agradecemos imensamente a atenção. Muito obrigada.